Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de História do sexto ano e hoje nós vamos falar sobre os triunviratos em Roma. Então pessoal, como nós vimos nas aulas anteriores, Roma estava em plena crise contra os plebeus, entre os optimates, que eram aqueles patrícios que tinham mais riquezas, e os plebeus. E essas duas crises fizeram com que a crise entre eles dois fizeram com que o exército crescesse ainda mais, porque o exército continuou em luta e continuou crescendo. E quando foi necessário que houvesse a intervenção do exército, o exército de Roma interveio e teve o controle de tudo. Então, nessa intervenção do exército, o Sila ele proclamou-se ditador em Roma e fortaleceu ainda mais a ditadura. Então, ele também fez uma reformulação na Constituição, devolvendo o poder ao Senado e à aristocracia, um poder que a aristocracia estava perdendo. O exército fez esse poder voltar para os optimates e ele renunciou ao cargo de ditador em 79 a.C., após garantir que o governo de Roma estaria somente nas mãos dos optimates. Então ele garantiu isso, e com isso o governo de Roma foi governado pela primeira vez por um triunvirato. O que é um triunvirato? Um triunvirato é um governo de três pessoas governando este local. Nós tínhamos o Crasso, que era um cavaleiro, o Júlio César, um político de origem nobre, mas com grande prestígio entre os plebeus, e o Pompeu, representante dos patrícios. Então, cada uma dessas três pessoas representava uma classe social em Roma. O Pompeu, os patrícios; o Crasso, o rico cavaleiro; e o Júlio César, não só os nobres, mas também a população plebeia. Então, após a morte de Crasso, deflagrou-se uma guerra civil entre Júlio César e Pompeu, e Júlio César se autoproclama, depois dessa guerra, ele se autoproclama ditador em Roma. Ele se autoproclama ditador em Roma e desfaz assim o triunvirato. Então o primeiro triunvirato ele foi de 59 a.C. a 53 a.C. E logo após isso veio a ditadura de Júlio César. A ditadura de Júlio César possibilitou ele fazer uma série de mudanças entre o período em que governou como ditador. Algumas delas desagradaram setores da sociedade romana, pois Júlio César foi acusado de pretender tomar seus poderes hereditários. Então, por conta de querer tornar o seu poder hereditário, Júlio César fez com que os seus aliados o odiassem. Então, diante de tantos incômodos, alguns senadores planejaram a morte dele. Então, algumas pessoas planejaram a morte de Júlio César, mas o que aconteceu foi um segundo triunvirato, que foi com Otávio, que era sobrinho e herdeiro de Júlio César, o Marco Antônio, que era general, e Lépido, que era comandante da cavalaria, mais uma vez representando as três classes. Otávio representando a parte de Júlio César e também a parte plebeia e nobre,
o Marco Antônio, o general, e Lépido, o comandante da cavalaria. Então, eles formaram ali um grupo de triunvirato. Então, embora Marco Antônio tenha prevalecido o prestígio de Otávio entre as camadas populares, o exército e a plebe era grande. Então, Otávio ele tinha um grande prestígio entre o exército e a plebe por causa do seu tio Júlio César, que também tinha um grande respeito. Júlio César, para ele ser um ditador, ele teve que sair da onde ele estava, que ele estava cuidando de uma província romana, e como quando desfez, e quando o Crasso morreu, o Júlio César não tinha mais poder nenhum. Então foi necessário ele fazer uma mudança. Ele veio da onde ele estava, da província onde ele estava, e foi para Roma, e junto com todo o seu exército, ele tomou Roma para si e se fez um ditador ali. E com isso ele ganhou um grande prestígio por meio do exército. E depois o seu sobrinho, o Otávio, ele veio com seu prestígio e comandou no meio desse triunvirato. Foi um dos líderes em que o exército e o povo plebeu obedecia. Então nós temos aí esses três movimentos. Temos o primeiro triunvirato, que veio com a morte que se desfez com a morte de Crasso. Depois Júlio César e Pompeu brigando pela disputa. Depois tem a ditadura de Júlio César. Depois tem o segundo triunvirato, que tem como prestígio o Otávio, sobrinho de Júlio César. Então, pessoal, é isso a aula de hoje. Valeu, até mais.